Olá, eu me chamo professora Ana Josana, do IFPB Campus Cabedelo, e na aula de hoje nós iremos ver a terceira parte sobre as ligações químicas covalente e metálica. Vamos lá? Então, dando continuidade aqui às ligações covalentes, não é? Então, existe uma noção que a gente tem que a ligação covalente, que ocorre pelo compartilhamento de elétron, e a gente viu que nós tínhamos a ligação apolar e polar. Então, a ligação covalente polar, ela tem uma tendência, sim, a ser uma ligação iônica. Por outro lado, a ligação iônica, como vai ocorrer a atração entre o cátion e o ânion, né? Pode ocorrer uma deformação da nuvem eletrônica, ela tende também a ter um compartilhamento do par eletrônico e tender à ligação covalente, né? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, ligações iônicas versus ligações covalentes. Então, corrigindo o modelo covalente, que é a eletronegatividade. Então, se as eletronegatividades são muito diferentes, um dos átomos pode ficar com a parte do par de elétrons e a estrutura iônica tem uma grande contribuição para a ressonância. A gente sabe que a eletronegatividade é a tendência que o átomo tem para puxar para perto de si o par eletrônico, né? Aqui na minha molécula do HCl, como o cloro é o elemento mais eletronegativo, ele vai formar no caso aqui, o polo elétrico negativo, porque ele vai puxar mais para perto de si o par eletrônico. Por outro lado, vai ficar uma densidade elétrica positiva próxima ao hidrogênio, né? Aí que ele fala que a diferença de eletronegatividade acima de 2 unidades, a gente deve considerar a ligação como iônica. Exemplo, o CSF, fluoreto de césio, o óxido de cálcio. Já se a diferença de eletronegatividade for inferior a 1,5, a descrição covalente da ligação é segura. Então, no caso, vai ser uma ligação covalente polar. E corrigindo o modelo iônico, que é pela polarizabilidade, que é a tendência da ligação iônica ser uma ligação covalente, né? Então, a gente sabe o quê? Que um cátion, né? O cátion é um átomo pequeno, altamente carregado, né? Na presença de um ânion grande, né? A gente sabe que positivo atrai negativo, o ânion grande já vai ter a tendência a deformar a sua nuvem eletrônica. Então, vai lá ter a tendência a formar aqui tem uma tendência a formar a ligação covalente. Então, ele fala, né? Todas as ligações iônicas têm algum caráter covalente, como as cargas positivas do cátion puxam os elétrons do ânion, a nuvem eletrônica esférica do ânion distorce na direção do cátion. Essa distorção é a tendência de formar a ligação covalente. Quando um átomo pequeno e altamente carregado está perto de um ânion grande, a nuvem eletrônica do último é distorcida em um processo que chamamos de polarização. Ok? E por fim, a ligação metálica. A ligação metálica é uma ligação bem simples de a gente entender. A gente sabe que ela é formada pelos metais, por exemplo, tem um prego, né, formado por ferro, tem um fio de cobre, uma placa de alumínio, enfim. A gente sabe que os metais, né, que formam a ligação metálica, as ligações entre si, são sólidos metálicos. Eles estão mais à esquerda da tabela periódica, então eles são átomos maiores, eles vão ter a tendência a perder elétrons, né? Eles possuem baixa energia de ionização. E aí o que é que vai acontecer? Todos os átomos metálicos, metais, perdendo elétrons, então todos perdem elétrons formam aquele mar de elétrons que ficam deslocalizados ao longo de toda a estrutura metálica. E aí é onde eu espero, né, entender as propriedades dos metais, ou seja, uma boa condutibilidade elétrica, condutividade térmica, enfim. Então, aqui me falando, né, denomina-se ligação
denomina-se ligação metálica aquela que ocorre pela atração elétrica entre íons positivos, que são os cátions, e os elétrons. Então, na ligação metálica, forma-se esse mar de elétrons que eu comentei para vocês, né? Esses elétrons, os cátions se agrupam de forma fixa e são rodeados por um mar de elétrons. Esses elétrons, eles são provenientes da camada de valência de todos os átomos e eles não são atraídos por nenhum núcleo em particular, são deslocalizados. E é onde a gente entende as propriedades dos metais, né? Ou seja, eles apresentam a condutibilidade, ou seja, são excelentes condutores de calor, condutores de corrente elétrica e de calor. Maleabilidade, que é a capacidade de produzir lâminas, chapas muito finas, exemplo do alumínio. Ductibilidade, a capacidade de serem produzidos fios, exemplo do fio de cobre. A maioria dos metais sólidos a temperatura ambiente, a única exceção é o mercúrio, que é sólido. E a maioria apresenta cor prateada, a exceção do cobre, que apresenta cor vermelha, e o ouro, cor dourada. Todos os demais apresentam cor prateada, cinza, né? E aí nós temos as ligas metálicas. As ligas metálicas, elas são formadas pela combinação de pelo menos um metal, pelo menos um deles é um metal, e um outro elemento que é agregado ao composto para melhorar suas características. Então, por exemplo, os fusíveis, né? O fusível, ele é obtido pela adição de um elemento químico que tem a tendência a reduzir a temperatura lá de fusão, para que o fusível se queime e não venha a queimar o nosso equipamento, né? Nós temos determinadas ligas que são adicionadas outros elementos para aumentar a dureza, para aumentar a resistência mecânica, né? Exemplo do aço, enfim. E aí existem diversos tipos de ligas metálicas. Elas temos, por exemplo, o ouro 18 quilates, o amálgama, o bronze, o aço inox, o latão, certo? Lembrando que as ligas metálicas, ela é uma solução, na verdade é uma solução homogênea, né? Onde os átomos metálicos eles estão intimamente ligados, formando uma única fase. Exemplo aqui, amálgama, né? É uma liga de mercúrio, prata e estânio, antigamente utilizado nas restaurações, né? Hoje jamais não se tem mais usado. Aqui algumas referências. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.